Lua crescente em Virgem, Sol nos últimos dias de Touro. Quando a lua cresce, o convite é para a ação. A gente tem que se mexer, a gente tem que criar, a gente tem que produzir. Mas quando a gente fala em se mexer, criar, produzir, e dentro dessas energias do signo de Virgem, a gente pode resumir tudo a uma palavra só, que é trabalho. E quando a gente fala de trabalho, a gente vem cheio de impregnação de todo um contexto histórico que coloca o nosso corpo como esse corpo para o trabalho, feito para o trabalho. Quando a lua está em Virgem, esse corpo feito para o trabalho, ele se desperta. Essa produção, essa noção de produtividade, ela é exigida da gente. E a gente precisa compreender os limites entre aquilo que o nosso corpo deseja, ou seja, algo bem iluminista, né? Bastante cartesiano, no sentido de separar o corpo, a razão das vontades, a razão dos sentidos, como se pudesse haver uma supremacia da razão sobre o corpo. E esse é um dos principais distúrbios dessa lua em Virgem. Seja para quem tem a lua em Virgem no seu mapa natal, e aí as coisas ficam um pouquinho diferentes, se aprofundam um pouco mais na personalidade da pessoa, seja no momento em que a lua do céu do momento está passando pelo signo de Virgem e dentro dessa energia crescente. A energia crescente facilita o movimento, mas se excede nas críticas, na autocrítica. E o que serve? Para que serve a crítica e a autocrítica? São fatores de regulação. Mas de onde é que vem essa regulação? Ela parte de você com você mesma ou dessa supremacia, dessa suposta supremacia da razão sobre o seu corpo, dessa separação histórica que impuseram sobre os nossos corpos e subverteu essa lógica do trabalho, onde a gente esvazia o sentido do trabalho, porque a gente vive numa sociedade capitalista e então a gente tem que dominar os desejos, a gente tem que dominar as vontades, a gente se critica, a gente se culpa se a gente não faz, ou a gente culpa o outro, a gente vai culpar a sociedade, né? Porque essa divisão ela é levada a cabo em todas as relações, seja nossa com a gente mesmo, seja nossa com os poderes externos ou com esse poder estatal, né? Que impõe de fora para dentro essa divisão. E aí, o nosso trabalho maior dentro dessa lua crescente em Virgem, sendo conduzida pelas energias do quarto crescente em Leão, que fala de autoexpressão e criatividade. É impossível atingir um estado criativo, é impossível criar sem o tal do tempo, sem a tal das pausas, sem o tal do ócio, né? A aparente improdutividade. É impossível conceber alguma coisa. E a concepção está ligada à vida. A criação é vida, é a criação de vida. Então, muitas vezes, a consciência de que a lua em Virgem, ela traz uma esterilidade, assim como uma Vênus em Virgem, né? Cria-se esse mito por conta dessa frieza, dessa racionalização excessiva e dessa tentativa histórica, e não do signo, não dos símbolos, né? Mas da subversão desses símbolos historicamente, da apropriação deles dentro de técnicas de domínio mesmo, né? Do próprio corpo. E aí a lembrança Virgem é um signo ligado à natureza. Tem apreço ao natural. Mas o natural não é essa luta
com essa dualidade. O natural é a integração do corpo, e não a separação do corpo. Virgem é um signo que desce do palco, ele sai do palco para trabalhar, ele sai do foco, ele sai da luz do holofote leonino, dessa sensação de magnificência, para algo que está submetido, a uma hierarquia menor dentro da classificação dos nossos desejos, das nossas vontades. Elas não existem, porque são consideradas inferiores, sensações, sentidos, sentimentos, né? Então, a subjetividade, que é um campo da Lua, é o território, né, onde a Lua atua principalmente, né, nesse campo do subjetivo e também do armazenamento de história. Ou a gente chega agora, hoje, em pleno 2024, século 21, trazendo o corpo de volta, escutando esse corpo, ao invés de ir contra a natureza dele e tentando sim se adaptar, cultivar outras formas de relação fora dessa lógica do domínio e do autodomínio abstrato da nossa natureza, onde tudo se volta para essa produtividade, mas produção para quem? Está produzindo o quê? Está se sentindo vazio? Está aí ansiosa, ansioso? Está passando por alguma crise, alguma depressão, alguma fragilidade deflagrada realmente pela dissociação do corpo da tua experiência humana. Então é impossível a gente vivenciar esse histórico da energia virginiana. E é esse histórico, nos termos da psicologia mesmo, de como a gente se afeta, de como a gente armazena tudo isso no nosso corpo e pretende controlar, né, os nossos sentidos de uma forma utópica e nociva, totalmente nociva. Então, essa é uma oportunidade de libertação, de olhar para si, não nesse desejo de autodomínio ou de se dominar para uma produção X. É um momento, na verdade, de ouvir mais, de ouvir o que o seu corpo quer e tentar atender às suas necessidades mais básicas e as necessidades terrenas, mesmo que isso vá contra uma lógica de produção. A gente precisa se dedicar a compreender essas lógicas e subverter, sim, muitas delas, né? Quebrar correntes, né? Correntes que a gente foi se colocando historicamente e recebendo, né? Dentro dos processos, entre aspas, né, civilizatórios, né, que traz essa pressuposição dessa separação do corpo e da mente. E aí o meu convite aqui, né, esse signo que é tão detestado por tanta gente, né, e por quê? Aqui, nesse nosso papo de lua, a gente está trazendo umas pistas do porquê que esse signo é tão odiado. Talvez ele seja tão odiado quanto o trabalho dentro dessa lógica. E essa é a mesma lógica que faz com que a gente odeie o nosso próprio corpo e considere esse corpo algo que deve ser combatido. Então, a gente aqui, nosso trabalho não é combater esse corpo. O nosso trabalho é integrar e ouvir essa natureza sem subjugá-la à nossa razão. É muito fácil quando a gente fala na consciência virginiana, da praticidade que a gente recebe, né? E estamos aqui recebendo, a gente está trazendo, né, assuntos bastante densos e intensos nesse nosso papo de lua, mas com essa praticidade de transmitir alguma coisa útil. Então a gente segue carregando essa utilidade como norte. E tendo facilidade, recebendo essa disposição energética para atuar através dessa utilidade, da praticidade, da seletividade, sem exagero. A gente já extrapolou esse exagero, historicamente falando. E a gente vive essa consequência, né, desse ódio
ao que somos e que a gente não deve seguir adiante, a gente deve buscar outras formas de se relacionar. E aí eu lembro que o Sol está lá em Touro, né? Onde Mercúrio também acabou de ingressar. Touro é regido por Vênus, que está também em Touro. Mercúrio rege essa lua. Então, toda essa galera que a gente está falando, Sol, Mercúrio, tá todo mundo nas costas de Vênus. Vênus está conduzindo essa galera, Vênus está no seu território. Então, é uma condução amorosa, é uma condução de integração, porque Vênus é aquilo que une. As formas que Vênus anuncia, elas não estão dissociadas da substância. A substância é touro. E Vênus, enquanto regente de touro, ela é preenchida pela substância. Talvez em Libra a gente tenha uma qualidade diferente, porque Vênus também rege Libra. Mas são outras operações relacionais que estão ali, contidas nesse signo, que coloca o outro em destaque, que traz as relações propriamente ditas em destaque. E em Touro, o relacionamento é pessoal. Coloca muito no poder pessoal, na relação do eu com o eu. Dessa divisão, né, que se passa pela alteridade, ok, mas se limita na dualidade, não tá ok. Daí vem, né, toda a série de dissociação que a gente vive e sofre com elas, porque é impossível esse domínio da razão. Pelo menos dessa maneira absoluta que a gente ainda vive. Bom, é isso, pessoal. Acho que a gente poderia se estender muito aqui, né? Papo para horas e horas e horas. Só sobre esse signo de Virgem, sobre essa lua em Virgem, sobre todo esse relacionamento histórico que a gente deve traçar em nome de uma autonomia maior para o nosso ser, né? De uma liberdade menos utópica e mais material, né? Tal qual Urano, que também está em Touro, anuncia que é possível e que é o nosso trabalho geracional realizar. Esse foi o nosso Papo de Lua desse dia 16 de maio, quinta-feira de 2024. Quem quiser agendar leitura de mapa astral, tarô ou terapia energética para a gente expandir todos esses conceitos, simbologias a partir da tua experiência de vida, se aprofundar na tua história, desvendar, elaborar, né, os seus próprios caminhos. É só me enviar uma mensagem, seja pelo WhatsApp, Instagram ou lá no blog, tá bom? Vai ser um prazer te atender. E é isso. Compartilhem se isso aqui é legal para vocês, se vocês gostam desse momento. Se é importante, né, se é relevante, se é útil, principalmente para que a gente siga estendendo, né, um pouquinho esses domínios dessa comunidade que a gente vai formando em torno de uma ideia, de um pensamento, enfim, da mesma busca de felicidade. Um beijo para vocês. Para quem está chegando agora, eu sou Michele Barros. Me segue nas redes sociais, @Michele dos Astros. E até a próxima.